Olá pessoal, boa noite Portal Mie. Vamos lá para mais uma live aqui, nosso encontro de quinta-feira, e eu quero já dar as boas-vindas para você que está por aqui. Já quero agradecer a oportunidade de ter esse espaço para poder falar aqui sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, falar sobre relacionamentos, falar sobre vida saudável, que é isso que realmente importa. Então eu já quero dar as boas-vindas para você. Bom dia para você que está no Brasil, boa noite para você que está aqui no Japão, boa noite pessoal aqui também do Instagram. E hoje a gente tem aqui um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre por que eu não consigo alcançar os meus objetivos, por que é difícil. Muitas vezes a gente planeja, mas não consegue ali chegar realmente naquilo que a gente tanto deseja, naquilo que a gente tanto quer. Então, se você já está por aqui, quero convidar você a compartilhar essa live, chama os seus amigos, manda aí para sua turma, manda para sua família, manda nos seus grupos de WhatsApp aí, que eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai ajudar aí você a dar passos em direção àquilo que você tanto deseja. E para você que tá aí, né, aqui pelo Portal Mia, manda aí, você tá falando de onde? Você tá falando do Brasil? Você tá ouvindo de onde, né? Você tá no Brasil, você tá aqui no Japão, você tá trabalhando agora. Ou às vezes você tá aí, né, no momento aí cozinhando, tá preparando já as coisas pro dia de amanhã, pro seu trabalho, e está aí só ouvindo. Para todos vocês, sejam muito bem-vindos, e que realmente esse tempo que vocês estão parando aqui para se dedicar a aprender um pouquinho mais sobre você, realmente vai fazer diferença na sua vida. E no final desse vídeo vai ter um exercício, vai ter um para casa para você colocar em prática aí e conseguir dar passos em rumo aos seus objetivos, certo? Então vamos lá. Quero começar já falando para você o que é um objetivo? Por que nós traçamos objetivos na nossa vida, e por que é tão frustrante quando a gente não consegue realizar, ou quando a gente quer muito alguma coisa, mas não conseguimos dar passos para esse lugar, ou achamos que não estamos dando passos, e geralmente nós abandonamos esses desejos, esses sonhos, esses objetivos, enfim, aí pelo caminho, e mudamos, traçamos uma nova rota, ou seja, a gente sempre está pelo caminho e nunca chegamos a lugar nenhum, tá? Então o que acontece? O objetivo, ele visa buscar o prazer. Então ninguém deseja alguma coisa para ficar pior, não é mesmo, gente? Boa noite pessoal do Instagram, bem-vindos vocês aqui, e convida aí os seus amigos para participar. Nossa, de Kanagawa, que legal, Yokohama, bem-vinda, bem-vinda. E olha só, então o objetivo, ele é uma busca pelo prazer. A gente está buscando ali ter uma vida melhor, ter algo melhor, enfim, os nossos objetivos são sempre para melhorar a nossa vida. Ou então, que fica ao contrário disso, é uma fuga da dor, é uma fuga daquilo que nós não queremos mais. Então, toda vez que nós traçamos objetivos, né, nas nossas vidas, com essa intenção de melhorar, de transformar, de dar algum prazer para nossa vida, para aquilo que a gente está vivendo, tá? E por que então que na maioria das vezes a gente não consegue conquistar esse lugar desejado, não conseguimos conquistar, seja um bem material, por exemplo, às vezes eu quero tanto ter um carro, né? Qual é o carro dos seus sonhos, por exemplo, né? Às vezes não é nem um carro que seja assim, nossa, eu quero uma Ferrari, que é uma coisa assim, mais difícil, vamos supor, pra gente realizar, mas às vezes você quer um carro que é possível, é tangível, você trabalhando, você se planejando, você tendo ali, dando passos, né, certos em direção ao seu objetivo, é possível. Mas porque mesmo parecendo ser fácil conquista, ainda assim se torna difícil e se torna assim algo tão difícil pra gente conquistar. Então, o que eu quero trazer hoje pra você é
trazer esse novo olhar para essa questão, porque na maioria das vezes, gente, não tem a ver com o esforço que nós estamos fazendo, não tem a ver com aquilo que nós estamos deixando de fazer, tem mais a ver com os nossos sentimentos, com aquilo que está dentro de nós, do que com aquilo que nós fazemos aqui fora. E para você entender um pouco mais sobre isso, eu quero trazer aqui, ó, por exemplo, tudo que você viveu na sua vida tá comandando a sua vida hoje. Então, o seu passado, ele está atuando fortemente no seu presente. E dependendo daquilo que você teve lá no seu passado, os traumas, os problemas que você não resolveu, isso vai estar ali, ó, ditando as regras de tudo que você planeja fazer. Logo, quando eu não estou autorizada, né, a poder prosseguir para a vida, esses meus objetivos, eles são criados ali vários empecilhos, vários obstáculos que vão me impedir de chegar até lá. Então, olha, a gente fala assim na linguagem, né, principalmente no coach, né, no life coach, por exemplo, a gente costuma traçar aquela linha, né, aquela famosa linha, acho que a maioria do pessoal aqui já conhece, né, que é o ponto A para o ponto B, o ponto, né, o ponto de partida pro ponto desejado ali, né? Onde você tá, o seu estado atual e o estado desejado. E o que acontece? Geralmente, quando a gente faz essa linha, a gente traça uma linha reta, né? Então a gente traça aqui, né, ponto A, ponto B, uma linha reta. Só que o que acontece? Na verdade, essa linha reta, ela não existe. Essa linha, o formato dela é como se fosse um U. Então eu quero que você imagine agora o ponto A, o ponto B, e ao invés de ter essa linha retinha aí, você pensa num U, né? Um U que vai ligar o ponto A e o ponto B. E por que eu quero que você pense nesse U como essa linha que liga esses dois pontos? Por quê? No fundo, né, toda vez que a gente decide fazer alguma coisa, nós fazemos um mergulho dentro de nós, a nossa mente nos leva às nossas experiências passadas, leva a nossas memórias passadas, leva a tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente aprendeu, as nossas crenças, os nossos valores, né? E o que acontece? Quando chega nesse lugar, geralmente nós vamos encontrar ali dificuldades, que seriam o que? Esses obstáculos que nos impedem de chegar nesse tão sonhado ponto desejado aí, nesses nossos objetivos. Então, por exemplo, quando você pensa, né, que você quer transformar o seu casamento, que você quer transformar o seu relacionamento com os seus filhos, que você quer ser mais respeitado ou respeitada, que você quer ser mais compreendido, quer ser mais amado, que você quer ganhar o seu espaço ali, independente de onde você esteja, onde você quer ser você mesmo, onde você tem a liberdade de se manifestar e ser quem você é. O que vai acontecer? Você vai fazer esse mergulho e geralmente nesse lugar as coisas que são mais difíceis para você conquistar tem a ver com aquilo que te marcou lá atrás, que é aquilo que te marcou lá na sua infância, aquilo que você não está autorizada, aquilo que você não tem a liberdade de fazer por si só. Por quê? Porque ali existem dores que precisam ser tratadas, existem histórias que precisam ser compreendidas e existem feridas que precisam ser curadas. Por isso que, na maioria das vezes, a gente consegue coisas muito mais difíceis. A gente vai lá, planeja, por exemplo, ela fala assim, eu preciso de dinheiro pra comprar um carro. Aí eu vou lá, trabalho e eu consigo juntar esse dinheiro e eu vou lá e compro esse carro. Aí quando eu olho pro meu relacionamento, quando eu olho pra minha vida conjugal e eu vejo que ela não está boa, eu vejo que existem várias questões ali que precisam ser resolvidas, falta comunicação, falta respeito, falta compreensão. Aí eu falo assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa aqui pra eu poder mudar essa situação. E aí você, mesmo tendo toda a capacidade, você não consegue chegar no objetivo dessa questão. Por quê? Porque isso fala muito mais daquilo que está dentro de você e da sua infância do que simplesmente colocar a mão na massa. Então não é o objetivo por si, não é qualquer objetivo que você não consegue alcançar, mas presta atenção em quais são as dificuldades, em quais objetivos, em quais áreas da sua vida existe essa dificuldade.
Por quê, gente? Porque isso vai dizer muito sobre o nosso funcionamento. E entender sobre você, entender como você funciona, entender a sua história é a chave para você conquistar qualquer objetivo, resolver qualquer tipo de problema que você tem aí na sua vida. Aí você pode falar assim, qualquer tipo de problema? Sim, qualquer tipo de problema. Por quê? Existem coisas que você fica ali gastando um tempão, mas na verdade nem precisava. Você gasta esse tempo porque existem tantas questões guardadas dentro de você que te prendem nessas situações. E quando você entende o seu funcionamento, quando você é quem você precisa ser, até essas coisas param de existir, param de acontecer, certo? Vocês estão me entendendo? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Vocês me dão um toque. Bom dia, tem gente do Brasil aqui, gente de Okazaki, bem-vindo, minha cidade, gente, Okazaki. Bem-vindos todos vocês que estão chegando por aqui. Então, primeiro, vamos pensar, qual é o preço real a ser pago por aquilo que você quer, por aquilo que você tem desejado? Você já parou para pensar nessa questão? O que você precisa investir? Eu não estou falando somente de dinheiro, de valor financeiro, mas o que realmente você precisa investir para conquistar os objetivos que você tanto quer. Então aqui eu até trouxe aqui algumas coisas, por exemplo, pode ser um carro, pode ser uma carreira que você esteja almejando, uma profissão que você queira trocar, né? Às vezes hoje em dia a gente está muito nessa troca, né? Eu estou exercendo algo que é aqui para me manter financeiramente, mas eu tenho um sonho de me tornar uma profissional de outra área, então essa mudança de carreira, né? Será que você está desejando ter um casamento restaurado? Será que você está desejando ser uma esposa melhor, um marido mais dedicado, um pai mais prestativo, uma mãe mais amorosa, uma mãe mais ali presente para os seus filhos? O que você tem desejado, né? Você tem desejado ter filhos mais respeitosos, né? Filhos que se importem mais, né, com a família, né, com o relacionamento familiar. O que você deseja? Primeira coisa, você precisa saber exatamente o que você quer para você entender qual caminho você precisa trilhar para chegar até esses objetivos. E, gente, eu estou falando isso aqui e estou ouvindo, porque todo mundo tem algum objetivo na vida. Todo mundo sempre tem ali questões que quer alcançar, coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser transformadas, melhoradas. Então, tudo isso são pontos para a gente olhar com uma visão e ter mais clareza daquilo que a gente está buscando, certo? E o que acontece? Você está disposta a pagar o preço dessa transformação, dessa mudança, de alcançar esse objetivo que você tanto quer, né? Então, pensa aí, né? O que você está disposto a fazer? Que às vezes a gente só deseja por desejar. Eu quero tanto ter um carro, mas eu não faço nenhum esforço por isso, eu não procuro um trabalho, eu não procuro ter uma renda extra, se a minha situação é financeira, que eu não consigo ter esse carro por uma questão financeira, mas eu também não faço nada para mudar isso. Eu quero tanto ter um casamento maravilhoso, eu quero tanto ter um marido que me ame, um marido que me respeita, um marido ali que supra as minhas necessidades, um marido que seja companheiro, ou uma esposa, né? Você entende aí, se você é homem, se você é mulher, você leva isso aí para a sua realidade. Mas a verdade é que a gente dorme, acorda, sem fazer exatamente nada para mudar essa realidade, sem dar nenhum passo diferente, sem fazer nada de novo para realmente alcançar. Ou seja, a gente não quer pagar o preço dessa mudança, a gente não quer investir. E aqui eu falo também, investir financeiramente em uma terapia, por exemplo, uma mentoria, um médico, um curso. Às vezes está precisando aí de saúde, às vezes está precisando curar uma doença, e nem com isso a gente para poder ver realmente o que precisa ser feito. A gente vai acostumando. Eu até fiz uma live no domingo passado falando sobre isso. Às vezes a gente está tão acostumado com a dor, tão acostumado em viver uma vida medíocre, e entende esse medíocre assim, de estar acostumado mesmo com aquilo, achar que aquilo é tudo que a gente tem que viver. E a gente não tem coragem de dar novos passos, de conhecer novas coisas. E a vida passa,
acaba e a gente não teve a oportunidade, não, a gente não teve a coragem de experimentar fazer algo diferente, algo novo, certo? Espero que esse não seja o seu caso. Se você tá aqui ouvindo, tenho certeza que você tá buscando aí alguma coisa diferente, algo novo para poder o que? Mudar aí, trazer um novo ar, né? Um novo ambiente para sua vida, certo? E o que acontece? Eu quero falar para você aqui, compartilhar algo que realmente eu vi e vejo, né, e vi na minha própria vida que tem feito muita diferença e que faz sim com que os nossos objetivos eles se tornem mais claros, a gente consiga planejar passos e a escolher caminhos que vão encurtar esse espaço de tempo. Que é o quê? Que é você descobrir, você entender o seu funcionamento, né? Como a sua mente funciona. Gente, tudo está na nossa cabeça, tudo vem da nossa mente, né? Você pode falar palavras bonitas com a sua boca, pode sair essas palavras, mas se realmente aquilo não for o que você acredita, aquilo não for uma verdade para você, aquilo não tiver vindo realmente, que a gente fala assim, do seu coração, do seu intelecto, daquilo que você realmente acredita, ou seja, da sua mente, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você não vai dedicar o que precisa de tempo, não vai investir o que precisa aí ser investido para você realmente chegar nesses objetivos. E de tudo que eu já estudei até hoje, para mim, tá? E para as pessoas que eu tenho atendido, né, como analista corporal, não vi nada que trouxesse respostas mais rápidas do que a análise corporal, do que você conhecer os seus traços de caráter. O que são os traços de caráter? Os traços de caráter, eles são a base do nosso desenvolvimento. Quando a gente está lá na nossa formação, que é onde está fala assim, a caixa preta da nossa vida, onde estão todas as informações básicas ali, base para tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, e você passa a entender como isso funciona, o que isso traz para sua vida, quais são as dores, né, que cada fase desse desenvolvimento traz para você e o que isso está afetando até hoje na sua vida, está ditando até hoje na sua vida, tudo fica muito mais claro. Então aqui, ó, rapidamente eu vou trazer para você. Nós temos 5 traços de caráter e nesses traços de caráter nós temos uma forma de pensar, uma forma de sentir, nós temos uma forma de liderar, planejar e executar tudo aquilo que nós desejamos. Ou seja, quando eu tenho um objetivo, eu penso nesse objetivo, eu sinto, eu preciso liderar tudo isso que eu estou sentindo, eu preciso planejar, ter um plano e executar para que esse objetivo realmente venha a ter um resultado, venha como uma forma de resultado na minha vida. Mas o que acontece? Quero trazer aqui para você uma história, não, uma comparação, tá? Então quero que você imagine assim. Imagina que todos nós, né? Cada ser humano tem uma base. Então vou colocar aqui uma base como se fosse uma receita, tá? Então cada um de nós nascemos com uma base. Então vamos lá, a sua base, a base de todos nós vai ser o ovo, o leite, a farinha e o óleo, certo? Então pensa aí, se a gente fosse fazer um bolo. Ovo, leite, óleo e farinha, certo? Só que com esses 4 ingredientes, né, com esses ingredientes aqui, a gente tem algo indefinido, ainda não tem sabor. Só que acontece o seguinte, agora eu vou ganhar uma porção que é minha. Essa minha porção, ela é fermento e açúcar, certo? Essa é a minha porção. A sua porção é sal e fermento, certo? Então a gente tem, nós temos essa base, mas não é todo mundo que vai ter o restante dos ingredientes iguais. Eu vou ter açúcar e fermento, você vai ter sal e fermento. Agora imagina que nós queremos fazer um bolo e você precisa usar os seus ingredientes e eu preciso usar os meus ingredientes, certo? Agora me fala, eu usando os meus ingredientes e você os seus ingredientes, qual é o bolo que vai ficar melhor? Pensa aí, se você tem tudo que eu tenho, né? Ovo, leite, óleo e farinha, e você tem o sal e o fermento, eu tenho o açúcar e o fermento. Qual vai sair o bolo mais gostoso aqui, certo? Então, agora eu quero que você pense assim, não, agora a gente não vai fazer um bolo, a gente vai fazer uma torta salgada. E aí, eu vou usar o meu ingrediente, você vai usar o seu ingrediente. Quem você acha que vai ter mais sucesso nessa torta salgada? Eu ou você?
Então, gente, isso é o que acontece com os traços de caráter. Todos nós temos os mesmos traços, tá? Todo mundo possui os 5 traços de caráter, porém nós possuímos quantidades diferentes e combinações diferentes. Então, para eu chegar no objetivo que talvez seja o mesmo que o seu, não seja o mesmo caminho. E o que acontece? A frustração acontece exatamente nesse ponto. Quando eu olho que você conquistou aquilo que eu desejo também para minha vida e eu quero trilhar o mesmo caminho que você trilha. E eu quero fazer da mesma forma que você fez. Eu estou com problema no meu casamento e aí eu olho para o seu casamento e eu falo assim, poxa, mas eu quero chegar nesse objetivo e essa pessoa fez isso, isso e isso. Peraí que eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu faço a mesma coisa que você fez e teve sucesso, teve bons resultados, mas eu me esforço, eu dou o meu máximo, eu faço até além daquilo que você fez, mas eu não consigo ter o mesmo resultado que você. Por quê? Porque somos pessoas, somos seres únicos que temos formas únicas de resolver problemas. Existem questões que sim, eu vou te dar aqui, por exemplo, eu vou te dar uma receita de bolo e vai dar certo para algumas coisas, mas na maioria das vezes a gente faz o que? A gente só está camuflando o problema, a gente não está indo a fundo. Por quê? Porque a sua história não é igual à história de ninguém. Aquilo que você passou não é igual ao que eu passei. Logo, quando eu tento colocar uma solução, uma solução única para todo mundo, pode ser que para mim sirva, pode ser que para outra pessoa sirva, mas será que é tudo que a gente tem para viver mesmo? Será que é o máximo? Será que é a plenitude que nós poderíamos viver? Ou quando eu entendo a minha história, quando eu entendo como eu funciono, quando eu entendo aquilo que realmente faz sentido na minha cabeça, equilibrando com os meus valores, equilibrando com os meus princípios, equilibrando com tudo aquilo que é verdade para mim, esse objetivo vai ser trilhado de uma forma única. E quando chegar lá, esse resultado vai ser proporcional a tudo aquilo que eu estava esperando e tudo aquilo que eu estava precisando. Pensa aí e me conta se isso está fazendo sentido para você. Porque, olha, eu vejo exatamente assim, como eu gosto de cozinhar, né? Se você é homem, né, de repente fica difícil para você entender aí como uma receita de bolo. Mas, por exemplo, é a mesma coisa se você tem um carro. Existem carros que são... Você olhando é a mesma coisa, né? Então tá ali, tá tudo certinho. Mas existe uma diferença. Por exemplo, esse aqui funciona com diesel, esse aqui funciona com gasolina. No caso do Brasil, né? Tem carros que funcionam a álcool. Então, assim, qual que é a diferença? Você pode olhar pra fora e ver a mesma coisa, mas uma pequena diferença que você vai fazer ali por dentro, gente, né? Por dentro desse carro, vamos supor, vai fazer muita diferença, vai danificar esse carro no futuro, vai trazer ali mais problemas do que solução. Então, de repente, você queria chegar em um objetivo. Talvez você trocando ali esses combustíveis, você pode até andar um pouco. Mas e por dentro, né? Como que está ficando tudo por dentro? Com as nossas emoções é a mesma coisa. Nós não devemos olhar somente para o objetivo e ir de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, nós precisamos ir da melhor forma possível, da nossa forma, daquilo que faça sentido para nós, daquilo que realmente nos complete, certo? Me fala aí se isso está fazendo sentido para você. Vocês gostaram aí dessa comparação aí com o bolo, gente? Quando você sabe, né? Você tá na cozinha, eu fico lá cozinhando e eu fico assim, nossa, olha, pior que a vida é assim, né? Aí eu fico ali meio que interpretando ali as coisas, comparando, né, com aquilo que a gente vai vivendo. Mas o que eu quero que você pense agora, tudo que a gente deseja mudar na vida, a gente tem que saber o motivo que a gente quer fazer isso. Por quê? Por que eu quero tal coisa, né? O que muda na minha vida se eu tiver isso? E eu quero hoje convidar você a fazer essas reflexões e até quero convidar você a fazer um exercício. Oi, amiga! Oi, Ju, tudo bem? Sato Adriana, olá, boa noite. Midorinha, que saudade, tudo bem com você? Patrícia, Tati, bem-vinda. Jéssica, minha prima, um beijo pra você, bom dia, tá no Brasil. Gente, olha só, às vezes nós traçamos metas pra nossa vida, às vezes nós queremos conquistar coisas que a gente nem parou pra pensar se aquilo faz sentido pra gente ou não, se aquilo o que aquilo vai trazer realmente para nossa vida? O que muda se a gente
realmente conquistar aquilo. E hoje eu quero que você pense nisso, né? O quanto, né? Quanto vale ter isso que você quer? O que muda na sua vida se você conquistar isso que você quer? Tá? Então são o quê? São coisas que a gente precisa pensar e geralmente aí a gente já consegue entender o porquê a gente não conquista certas coisas. Por exemplo, você já parou para pensar que quando você fala assim, por exemplo, eu quero viajar pelo mundo, eu quero conhecer o mundo, meu sonho é viajar o mundo todo, conhecer novas pessoas, sabe, colocar uma mochila nas costas e conhecer muitos lugares bonitos, comer comidas diferentes, tá. E aí, de repente, você é responsável por manter a sua família, de repente você é responsável por cuidar de uma pessoa, né, de um parente, de um pai, de uma mãe doente, você é responsável por garantir ali o sustento, né, de um irmão, de uma avó, enfim. Tô falando aqui no caso de um solteiro, tá? Porque geralmente quem quer viajar ao mundo são solteiros, né, gente? Os casados aí eles já têm outros planos, né? Mas aí que acontece? Você deseja isso, mas na verdade você não coloca força para conquistar realmente isso. Por quê? Porque você sabe que você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade pesa muito mais para você do que viver a sua vida, do que viver os seus sonhos, do que viver aquilo que realmente você quer e deseja. Entende? Então aqui a gente já entra em outras esferas ali, né? Então de desenvolvimento, de dependência emocional, outras coisas, tá? E então assim, a gente fala, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, mas realmente a gente não tá colocando o foco necessário. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não vai poder fazer. Essa é a verdade. Então, o que mais, né, teria aí na sua vida? Ou o que você realmente quer na sua vida que você acha que você não está conseguindo conquistar, mas você não parou para pensar naquilo que você ganha e naquilo que você perde se você chegar nesse objetivo, se você tiver esse resultado que você tanto espera, certo? Olha só que interessante. Teve um atendimento que aconteceu o seguinte. A pessoa, ela quer ali, ela queria emagrecer, tá? E nesse processo não conseguia emagrecer, sempre dava ali, né? Aquela briga com a balança. Emagreço, engordo, emagreço, perco e acho, perco e acho, perco e acho, né? E aí, a questão que existia era o quê? Quando ela estava bonita, quando ela estava bem com ela mesma, ela ficava o quê? Ela ficava mais alegre, ela ficava mais feliz, ela se sentia mais bonita. Com isso, com essa questão do corpo dela mais bonito, ela se arrumava melhor, ela passava um batom, ela arrumava o cabelo. E isso trazia para ela, sabe o quê? Não só satisfação, trazia para ela grandes problemas. Por quê? Trazia para ela conflitos no relacionamento, porque o marido, né, não entendia essa necessidade dessa esposa, dessa mulher, e começava ali a agredi-la na questão de quê? Falar palavras, né, que a ofendia, dizer coisas, né, que para ela que não era a verdade, que não era a intenção dela. Falava que ela estava querendo se mostrar para outros homens, que ela estava parecendo tal coisa, e começava a comparar. E aquilo para ela trazia muita dor, porque ela também não conseguia ali colocar para fora aquilo que ela sentia. Ela sentia naquele momento, ela sentia humilhada, ela se sentia ali desvalorizada e ela guardava o quê? Ela guardava tudo aquilo para ela, né? E com isso, a mente dela interpretava? Poxa, quando você está magra, né? Ou quando você, né, está no seu peso ideal, isso traz problemas para o seu casamento. Logo, se eu não quero problemas para o meu casamento, se eu quero ter um casamento harmonioso, vamos dizer assim, ou seja, onde eu me calo e eu faço o que o outro quer, que também não está certo, eu não concordo com isso. Que o cérebro dessa pessoa está entendendo? Poxa, então quando eu estou acima do meu peso, eu não tenho problemas no meu casamento. Logo, se o meu casamento é mais importante do que o meu bem-estar, eu me deixo aqui de lado e assumo isso aqui, né? Então eu acho essa forma de não ter esse problema. Ou seja, o meu objetivo é estar no meu peso ideal, é estar mais bonita, é estar ali de bem comigo, mais saudável.
E aí eu quero fazer isso. Aí eu estou indo no caminho, nessa construção, nesse caminho. Só que quando eu estou na metade do caminho, ou quando eu estou quase chegando nesse objetivo, eu começo a ter outro tipo de problema. Que na verdade não tem nada a ver com isso, tem a ver com outras questões. Mas, por eu não ter gastado tempo, por eu não desenvolver, por eu não me conhecer, não conhecer o meu parceiro, por a gente não ter um relacionamento saudável, eu vivo o quê? Eu vivo nessa dependência emocional e aí eu acabo cedendo, voltando e eu falo que o meu objetivo de emagrecer eu não consigo chegar nesse objetivo. Só que o que está impedindo é outras questões, certo? Dá para entender, gente? Fica claro para vocês isso? E com certeza, tudo aquilo que a gente planeja fazer e não consegue é uma questão parecida com essa. Então, para você entender, eu quero passar um exercício agora para você. Bom, não sei se você vai fazer ou não, tá? Se você fizer, parabéns para você. Isso pode trazer muitas respostas para sua vida, pode fazer você entender muita coisa sobre você, sobre o seu funcionamento, sobre os seus relacionamentos e pode sim ser possível criar uma nova estrada para você atingir os seus objetivos. Oi, Cássia! Bem-vinda, boa noite! Então, olha só. Primeiro, você tem que ter muito claro para você qual é o valor daquilo que você tanto deseja. Você deseja restaurar o seu casamento? Qual é o valor que isso tem para você? Qual é o valor que tem você ter um bom relacionamento com seus filhos? Qual é o valor que tem para você se destacar profissionalmente? Qual é o valor que tem para você estar bem financeiramente? Isso para você tem que ser um desejo, tem que ter um valor, tem que ser algo mensurável, porque senão você não vai ter gás, você não vai ter energia para correr atrás disso, para ir atrás e dar o que for preciso de tempo, energia, investimento, em tudo, certo? E quando você estiver bem claro, você vai escrever então qual é esse objetivo. Às vezes você fala assim, eu quero restaurar o meu casamento. Isso teve um caso que eu atendi recentemente em uma análise corporal. A pessoa trouxe ali a questão, né, do relacionamento conjugal e falou, não, mas eu quero, né, restaurar o meu casamento, eu quero fazer isso e tal. E eu passei ali coisas que ela deveria fazer, só que ela não fez nenhuma dessas coisas, né? Aí a pergunta é, será que realmente esse é o desejo? Né? Esse é o desejo de restaurar o casamento? Ou será que você só não está querendo assumir a verdade daquilo que você está vivendo e está ali com medo, está mantendo uma coisa porque tem medo do pai, da mãe, da sociedade, do que os outros vão falar? Né? Porque, gente, se você não tiver clareza do que você quer, você não vai ter forças para lutar, para chegar nesse objetivo. É óbvio, né? Você não anda 1 quilômetro para comer um bolo de chocolate se você não tá com vontade de comer um bolo de chocolate. Agora, se você realmente tá, você vai andar aonde for, o que tiver que ser, você vai fazer o que for preciso para para realizar esse seu desejo. Como a gente falou lá, o objetivo ele é o quê? Ele é uma busca do prazer e uma fuga da dor, né? Então, o que está doendo em você, né? Qual é o prazer que você deseja ter obtendo esse objetivo, obtendo esse resultado, tendo isso que você está buscando, né? Qual é a dor que deixa de existir quando você realmente chega nesse objetivo? Se você não tiver isso claro, não adianta nem fazer a segunda parte que eu vou te falar agora, tá? A próxima etapa aqui, eita gente, que hoje eu tô gaguejando, hein? A próxima etapa aqui é o quê? Gente, parece difícil, mas isso aqui é revelador, tá? Eu fiz esse exercício aqui, ó, há alguns anos atrás e realmente trouxe muitas respostas, até assim para perguntas que eu nunca imaginei que eu iria fazer, tá? Então, a questão aqui agora é o seguinte, você vai elaborar, não se assuste, tá? Você vai elaborar 35 perguntas, de 30 a 35 perguntas com relação a esse objetivo que você quer, certo? Então, olha só, ó, o pessoal tá falando que tá ficando claro, né? Que bom, gente. Então, olha só, você vai fazer 35 perguntas envolvendo esse objetivo que você quer, certo? Vou te dar um exemplo aqui. Primeiro, você vai colocar, então, meu objetivo é,
por exemplo, restaurar o meu casamento. Tá, esse é o meu objetivo, restaurar o meu casamento. Aí eu vou colocar aqui, ó, o que eu preciso? Ponto. De quem eu preciso? Uma pergunta. Você não vai responder nenhuma pergunta, você só vai fazer as perguntas. E tem que ser 35, tá? O que vier na sua cabeça você vai colocar, certo? Então, por exemplo, o que eu ganho se eu tiver meu casamento restaurado? O que eu perco se eu tiver meu casamento restaurado? Como a minha vida fica se eu tiver meu casamento restaurado? Então você sempre vai trazer o quê? O seu objetivo para a pergunta, tá? Ou os envolvidos nesse objetivo para essa pergunta, certo? Estão entendendo, gente? Então, olha só, o meu objetivo aqui. E agora eu vou elaborar 35 perguntas, de 30 a 35 perguntas com relação a esse objetivo. Onde eu estarei quando esse objetivo acontecer? Gente, as perguntas têm que vir da sua cabeça, você tem que tirar um tempo. Ficar num momento que você esteja sozinho, sozinha aí, e separar, poxa, agora, sabe, aí você respira fundo, pega um papel, uma caneta, qual é a música que você gosta, preferir sua música só instrumental para não atrapalhar o pensamento, e você vai lá, ó, tal, tá, então assim, ó, o que eu preciso, né, do jeito que eu tô te falando aqui, né, o que eu preciso para ter meu casamento restaurado, o que eu preciso para melhorar minha vida financeira, o que eu preciso para o meu objetivo, e coloque essas perguntas. Terminou de fazer as perguntas, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu caderninho que você fez as perguntas, você vai fechar esse caderninho sem responder nenhuma dessas perguntas e vai guardar. Você não vai esquecer dele lá. Vamos supor, espera aí 4 dias, 5 dias, uma semana, né? Mas coloca aí o despertador, senão você vai esquecer, você vai fazer as perguntas e vai deixar lá e vai esquecer. Não. Depois de 5 dias, 4, 5 dias, você vai pegar esse caderno, você vai fazer essa mesma coisa, vai colocar uma música, vai pegar um momento que você esteja sozinha e agora você vai responder cada uma dessas perguntas com toda sinceridade, com toda honestidade, sem filtro, com aquilo que vem aí pra você, né? Ali, gente, isso daqui é terapia pura. Isso daqui você vai entender muita coisa. Você vai ter clareza de muita coisa. Você vai entender que existem objetivos que a gente não conquista sozinho. Existem mudanças e transformações que nós precisamos ter e fazer nas nossas vidas que nós precisamos de ajuda, tá? Então, quando você faz isso, fica muito claro aonde é, o que eu preciso fazer, quais passos que eu preciso dar. E aí, se você realmente tiver compromisso, estiver comprometido com o seu resultado, você vai começar, você já vai ter ali passos para você dar em direção a esse, você já vai trilhar esse caminho a partir dali. Então, com essas 35 perguntas respondidas, você já vai criar o quê? Um plano de ação. Ou seja, você vai ver quem você vai precisar pedir ajuda, você às vezes vai ver que o lugar que você está que está favorecendo aquela situação, aquele clima, aquela coisa ruim que você não está conseguindo, que você quer tanto mudar na sua vida. Enfim, faça essas perguntas, responda e trace aí o seu caminho para chegar nesse objetivo. Tenha compromisso com isso, tá? Se você vai fazer, eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu só sei que eu posso dizer que eu fiz e mudou muita coisa, me trouxe muitas respostas e para isso eu tive que gastar tempo, investir financeiramente, investir ali sabe, do meu tempo, de buscar novas fontes, de abrir a minha mente para ver coisas de pontos de vista diferentes. E isso, gente, é enriquecedor, isso é maravilhoso, porque traz possibilidades que na maioria das vezes a gente não conseguia ver, na maioria das vezes a gente não conseguia enxergar. Então, pra você que deseja, né? Às vezes você olha e fala, poxa vida, eu já não aguento mais viver desse jeito, é uma monotonia, tá tudo sempre do mesmo jeito, eu tento mudar alguma coisa e nada muda por mais que eu me esforce. Primeira coisa que eu expliquei na live, busque entender como você funciona. Sem saber como você funciona, você não vai chegar em lugar nenhum, você só vai estar repetindo o que os outros estão fazendo e se frustrando por não conseguir chegar nesses resultados. Por quê? Porque o jeito do outro funcionar não é o seu jeito, tá? A receita pode funcionar até certo ponto, mas no fundo, lembra lá do exemplo do carro? Às vezes, se você colocar num carro a diesel, gasolina, quais são os
problemas futuros que esse motor pode ter, né? Lembra lá da receita do bolo, tá? Todo mundo tem as mesmas capacidades, porém nós possuímos ingredientes diferentes que vai fazer toda a diferença. Se eu tenho sal e você tem açúcar, não vai ser a mesma coisa, a gente não vai ter o mesmo resultado. Mas eu posso saber que eu tendo sal e eu querendo fazer algo doce, eu posso chegar aí pra você e falar assim, poxa, me presta um pouco do seu açúcar, ou você querendo fazer algo salgado, me presta um pouco do seu sal. Você entende que tudo é possível quando a gente se entende, quando a gente sabe o que nós precisamos e aonde nós precisamos buscar, tudo fica muito mais fácil. E os objetivos, eles ficam, sim, alcançáveis, tá? Então a questão é, por que eu não alcanço meus objetivos? Primeiro, porque eu não me conheço. Segundo, porque eles não estão claros para mim. E terceiro, porque realmente eu ainda não mensurei o que muda na minha vida, né? Seja para melhor ou para pior, se eu alcançar isso. E o que está comandando tudo isso é tudo aquilo que eu vivi lá atrás. São as minhas experiências, são os meus sentimentos ali, as minhas crenças que estão ditando a minha forma de decidir, de pensar e de trilhar esse caminho. Tem como mudar isso? Tem, com autoconhecimento, com novas descobertas, né, com novas crenças. E isso é possível? Sim, é possível. É possível desde que você queira, que você esteja disposto a investir aí o seu tempo, investir o seu dinheiro para buscar coisas que façam realmente sentido e que vão fazer você a trilhar e chegar na vida que você realmente deseja. Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu tinha planejado aqui pra gente. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Não sei se dá pra... se chega aí no... dá pra ver pergunta por aí? Bom, se tiver, eu vou dar um tempinho aqui, ó, se alguém tiver alguma pergunta. E aqui, né, lembrando, eu sempre esqueço de falar no início das lives, mas serve agora, né, para vocês que estão aqui, né? Eu sou terapeuta familiar, analista corporal, né? Trabalho com desenvolvimento humano, tem também tem mentoria para mulheres, né? Tem a parte do atendimento pessoal. Então, se você sentiu aí que você deseja, né, se conhecer melhor, mais profundamente, entender aí como a sua mente funciona, tem os meus contatos aqui embaixo, né? Tem o Instagram, e aí a gente vai, né? Você manda um sinal aí, manda um direct, manda recado aqui. Se você também tiver alguma pergunta, né? Pode mandar aqui, se tiver alguma dúvida, vai mandando aqui que eu vou tirar as suas dúvidas, tá? Se não, a gente já vai ficando por aqui. Espero que você tenha, sim, fez muito sentido, certo? Que bom, gente, que bom. E aí, me fala, dá pra praticar? Quem aí vai fazer essas 35 perguntas? Depois eu quero saber, viu? Se você tem aí... Fátima, minha colega, tudo bom? Arigato! Arigato, um abraço pra você, viu? Então, se você tem aí... se você fizer esse exercício... se você ver aí que mudou alguma coisa, me deixa saber. Manda aí, né? Me segue aí no Instagram, manda lá pra mim, olha, assisti aquela live, fiz o exercício e olha, estou tendo esse resultado. Ou então, de repente, você fala assim, olha, fiz exercício e não tô vendo nada aqui não, diferente. Ou preciso de ajuda. Não tem problema, manda aí que a gente vai se falando, a gente vai esclarecendo o que for preciso, certo? Gratidão por vocês estarem aqui, gente. Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, tá? Gratidão, né, por vocês estarem aí, às vezes está trabalhando, está cuidando dos filhos, está cuidando da casa, está fazendo janta, ou está indo para o trabalho e tirou esse tempinho aqui, escolheu estar aqui nesse momento para ouvir isso, e eu espero que isso seja de grande valor para você e que realmente isso venha fazer transformação para você, para sua casa, para sua família e para todo o seu ciclo de relacionamento, certo? Gente, bom, não tem nenhuma pergunta, que bom, né, que todos entenderam, espero mesmo que vocês pratiquem esses ensinamentos, tá? E aguardo vocês daqui a 15 dias aqui no Portal Mia e quero fazer um convite, todo domingo às 19 horas, horário aqui do Japão. Tem live lá no meu Instagram, @edilane_darene, segue lá. Lá tem muito conteúdo legal também sobre relacionamento, criação de filhos, relacionamento conjugal, enfim, gente, vai lá, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, certo? Um beijo pra todos vocês, um grande abraço, boa semana e até! Tchau, tchau!